Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar dos prejuízos que as queimadas causaram nos canaviais, lá no estado de São Paulo, e não só em termos financeiros, como também ambiental. Eu vou comentar do mercado da carne bovina, que vem apresentando resultados positivos em relação ao preço da arroba do boi. Vamos falar de mais um país que vai comprar do Brasil. Dessa vez, o produto é o DDG. Vamos falar também das condições climáticas aqui no nosso país, condições essas que já ultrapassam o controle. E você vai ver que o setor agropecuário brasileiro pode sofrer uma série de problemas em relação ao mercado da União Europeia no quesito meio ambiente. E vou conversar com Marcelo Godoy Oliveira. Ele é o CEO da Simbiose e nós vamos falar da certificação ISO 14001, Gestão Ambiental, e a ISO 9001, Gestão de Qualidade, e as suas importâncias para empresas do agro. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de um erro cometido por minha pessoa no programa que foi ao ar no último dia 30 de agosto, quando eu disse que o Brasil deveria ou deverá importar cerca de 25 a 27 milhões de toneladas de soja até o final do ano para manter as nossas empresas funcionando, quando, na verdade, a estimativa de compra de soja em grão para este ano deve ser de aproximadamente 850 mil toneladas. E que os números que eu falei foram citados pela ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleo Vegetal, uma entidade séria e que presta um relevante serviço ao setor produtivo e econômico do Brasil. Reitero mais uma vez que quem errou nos números foi minha pessoa e não a ABIOV. Portanto, peço desculpas pela minha falha e também à ABIOV e principalmente a você que nos acompanha por mais de 29 anos o nosso programa Agronegócio. E agora vamos falar das queimadas que causaram nos canaviais do estado de São Paulo, não só em termos financeiros, como também ambiental. A Orplana, Organização das Associações de Produtores de Cana do Brasil, ela segue atenta aos impactos das queimadas que atingiram as propriedades rurais no estado de São Paulo e também em outras regiões do Brasil. Em um novo balanço divulgado, a organização afirma que entre os dias 23 de agosto e 10 de setembro foram identificados mais de 3 mil focos de incêndios e que resultaram em mais de 181 mil hectares queimados em áreas de cana-de-açúcar e áreas de rebrota de cana, lá no estado de São Paulo. E esse prejuízo, ele é estimado em mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais pelos efeitos dos incêndios na cana em pé, nas soqueiras e na qualidade ruim da matéria-prima, assim como para o manejo e custos de replantio. Na quantidade de hectares queimados, a Orplana não contabiliza áreas de APP, reserva legal, margens de rodovias, pastagens e etc. O produtor ainda está juntando os cacos para entender os próximos passos. O custo de implantação na renovação de canavial é por volta de R$ 13.500 por hectare. E mesmo naquela rebrota que ainda continuar viável, que não precisar do replantio, pode ser que precise de um manejo e nutrientes, o que os custos também vão impactar. E agora vamos comentar do mercado da carne bovina, que vem apresentando resultados positivos em relação ao preço da arroba do boi. O mercado físico do boi gordo voltou a registrar preços em alta ao longo da semana. Segundo o analista da consultoria Safras e Mercado, o Fernando Henrique Iglesias, o ambiente de negócios ainda sugere
pela continuidade do movimento de alta no curto prazo, em linha com a posição das escalas de abate que permanece encurtadas. E diante da maior necessidade de compras, as indústrias seguem reajustando os preços na compra de gado. A expectativa positiva se dá em meio à boa condição de demanda, com exportações bastante representativas e com o mercado interno também contando com bom potencial de consumo. Por outro lado, a carne bovina pode perder competitividade em relação às proteínas concorrentes no decorrer do segundo semestre. As exportações de carne bovina, fresca, congelada ou refrigerada do Brasil renderam 313 milhões de dólares em setembro, em apenas 5 dias úteis, com média diária de 62 milhões e 600 mil dólares. A quantidade total exportada pelo país chegou a 70.900 toneladas, com média diária de 14.197 mil toneladas. O preço médio da tonelada ficou em 4.411 dólares. Em relação a setembro do ano passado, existe uma alta aí de 41,5% no valor médio diário da exportação, um ganho de 45,6% na quantidade média diária exportada e uma desvalorização de 287% no preço médio. E agora você vai ver que o setor agropecuário brasileiro, ele pode sofrer uma série de problemas em relação ao mercado da União Europeia, principalmente no quesito meio ambiente. Confira. Nós sabemos das nossas responsabilidades com o meio ambiente e com a produção sustentável. Não precisam apontar o dedo e nos mostrar as diretrizes. Essa foi a declaração do ministro da Agricultura e Pecuária do Brasil, o Sr. Carlos Fávaro, que falou das crescentes exigências da comunidade europeia quanto à produção de alimentos brasileiros adquiridos pelos países daquele continente. Muito bem. Durante uma reunião bilateral com a União Europeia, o Brasil entregou uma carta solicitando a suspensão da lei antidesmatamento e a revisão da abordagem punitiva aos produtores que cumprem a legislação vigente. A partir do final de 2024, início de 2025, de acordo com a proposta da União Europeia, os produtores de soja, carne, madeira, borracha, café, cacau e óleo de palma precisarão comprovar que suas produções cumprem a legislação brasileira e que não são oriundas de áreas com desmatamento, seja ele legal ou ilegal, para continuarem exportando para os países do bloco. O ministro Fávaro destacou que o governo brasileiro ele dará um prazo formal à comunidade europeia até o dia 1º de outubro para que ela prorrogue a data da aplicação da nova norma ao agro nacional. A União Europeia disse que a regra de rastreamento começa a valer a partir de janeiro de 2025. Um outro ponto muito importante que preocupa é a legalização do CAR, Cadastro Ambiental Rural, para fins de concessão de crédito rural. O Banco Central, ele vem desde 2020 apertando o cerco contra a concessão de crédito bancário a produtores rurais brasileiros com inconsistências no cadastro ambiental rural e também com áreas embargadas. Desde 2020, o sistema de verificação do Banco Central já vetou mais de 2.200 operações devido ao não atendimento a critérios sociais e ambientais. E para a concessão de crédito rural, o Birô do Banco Central ele cruza as informações de georreferenciamento de cada operação de crédito registrada nas instituições financeiras
com uma série de banco de dados do governo federal nas áreas sociais para checar se a empresa ou o produto produzido não tem registro ou acusação de trabalho análogo ao de escravo e ambientais para verificar possíveis embargos ou sobreposição e se estão fora de terras indígenas. Aonde nós queremos chegar é que a cada dia que passa, a pressão aumenta e aumenta muito em cima do produtor. Por isso, o processo de regularização do CAR, a rastreabilidade via Sismov, por exemplo, são pontos que virão goela abaixo, você queira ou não, a partir de um futuro muito próximo e se quisermos continuar produzindo e exportando, principalmente para a União Europeia. Voltando lá no Banco Central, veja os números de impedimento do Banco Central por critérios socioambientais desde 2020. Lá em 2020, apenas 5 processos não foram contemplados com empréstimos. Em 2024, esse número bateu em 1.235 contratos rejeitados somente no primeiro semestre deste ano de 2024. Essa próxima safra promete ser uma safra com muito pouco investimento. Os produtores estão alegando que restrições ambientais têm vetado o acesso aos recursos. Entre julho e agosto deste ano, as instituições financeiras liberaram 68,3 bilhões de reais em financiamentos, queda de quase 40% em relação aos 114 bilhões desembolsados no mesmo período do ano passado. É uma diferença muito grande. O acesso de produtores aos recursos continuou limitado em agosto e as incertezas são muitas quanto ao nosso futuro. Portanto, é uma questão de muito pouco tempo para que todo o sistema agropecuário brasileiro entre em um novo rol produtivo dentro dos parâmetros exigidos pelos nossos compradores. Senhoras e senhores, apertem o cinto, porque o plano de voo está sendo alterado em pleno voo e nós ainda poderemos ter muitas turbulências. Um grande abraço e até o próximo encontro. E agora vamos falar de mais um país que vai comprar do Brasil. Dessa vez o produto é o DDG. O Brasil acaba de receber autorização do governo marroquino para exportar grãos secos destilação. É o DDG, consolidando mais uma conquista para o agronegócio brasileiro. Subproduto do processo de destilação de grãos, como milho e cereais, amplamente utilizados na produção de etanol, o material é rico em nutrientes e agrega um valor na nutrição animal, sendo incorporados para as rações, para aumentar o teor de proteína e energia, o que favorece o crescimento, a produtividade dos rebanhos. E a sua aplicação, ela otimiza a alimentação no setor agropecuário, tornando o insumo estratégico na agroindústria. O Marrocos é um importante parceiro comercial do Brasil no continente africano, sendo o 4º maior destino das exportações agrícolas brasileiros para aquela região. Em 2003, as exportações brasileiras para o país totalizaram 1,230 bilhões de dólares, enquanto a corrente de comércio entre as duas nações alcançou 2,6 bilhões de dólares. E essa nova abertura de mercado representa um marco muito expressivo para o agronegócio nacional, sendo a 106ª do ano e elevando o total para 184 aberturas em 58 destinos desde o início de 2023. Esse avanço é um resultado de uma ação conjunta entre o Ministério da Agricultura e Pecuária e também o Ministério das Relações Exteriores, reforçando a presença global do Brasil no setor agropecuário. E depois do intervalo, nós vamos falar das condições climáticas aqui no Brasil, condições essas que já ultrapassam o controle, e eu vou conversar com Marcelo de Godoy Oliveira, ele é o CEO da Simbiose, e nós vamos falar da certificação ISO 14001 e também da ISO 9001 e as suas importâncias para empresas do agro.
Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Marcelo de Godoy Oliveira. Marcelo de Godoy Oliveira, ele é CEO da Simbiose, uma empresa muito importante dentro do contexto produtivo brasileiro. E nós vamos falar de dois temas, na verdade é um tema subdividido. Nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar de certificações, ou seja, nós vamos falar da certificação ISO 14001, que é voltada para a gestão ambiental. Vamos falar também da ISO 9001, que é sobre gestão de qualidade. E qual é a importância dessas certificações para o setor agrícola brasileiro? Senhor Marcelo de Godoy Oliveira, CEO da Simbiose, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui, tá tudo bem? Olá, Antônio Pereira. Bom dia a todos que estão conosco. É uma honra poder falar contigo no seu programa Agronegócios. E isso aí que tu disse, né? A importância da certificação das ISOs para o agronegócio. É verdade. Né? Em especial, há um novo negócio que surge dentro das tecnologias utilizadas por produtor, que são por insumos microbiológicos, ou os comumente chamados como bioinsumos, né? Ter empresas ou empresa como a Simbiose certificada, né, com ISO 9001, 14001, é um respaldo muito importante para o consumidor, né, não só para o produtor, mas o consumidor final também, quanto à relação à segurança do alimento e à qualidade dele, e dos produtos utilizados no processo produtivo das culturas. A gente sabe que a certificação, ou as certificações, as ISOs, tanto a 14001 como a 9001, nada mais é do que um passaporte atestando que o produto que aquela empresa produz está em conformidade com todos os padrões exigidos e que o consumidor pode adquirir sem problema nenhum. Seria isso? Perfeitamente. Tu resumiu muito bem, Antônio, sobre o que é uma certificação ISO 9001 e 14001. Né? A ISO 9001 está ligada muito à qualidade do processo produtivo e à qualidade, ou seja, que é, no final, a qualidade do produto final. Né? No nosso caso, com a produção de micro-organismos, isso é muito importante, porque precisa realmente ter uma segurança no processo produtivo. Né? Se não tiver um processo muito bem seguro e qualificado, lá no final pode trazer, né, um produto de desvio de qualidade. Esse desvio de qualidade pode trazer uma insegurança, inclusive, para as lavouras e o consumidor final também. E um resultado negativo, ou um resultado diferente daquilo que o produtor estava esperando. Agora, me fala um pouquinho sobre a Simbiose. Me dá assim, um en passant sobre a Simbiose. Obrigado, Antônio. Bom, a Simbiose é uma empresa voltada ao desenvolvimento de tecnologias à base de micro-organismos para uso na agricultura. Né? Nós temos um centro de pesquisa com muita inovação, onde pesquisamos na nossa natureza bactérias, fungos ou vírus benéficos que possam ser usados, né, em benefício da agricultura, em defesa da planta. Alguns micro-organismos fazem defesa da planta de forma natural, né, protegem a planta, e outros micro-organismos associam-se às plantas, nas raízes ou com as plantas, promovendo a ela um maior crescimento ou até mesmo produzindo um nutriente para ela, que são ligadas à área de fertilidade ou estimulação da planta. Né? Então, nós temos bactérias que estimulam a planta, que promovem o crescimento, que produzem nutriente para a planta de forma gratuita, né? E temos bactérias que protegem a planta contra ataque de pragas ou doenças, assim como vírus e fungos também que fazem essa defesa da planta. E tudo isso de forma bastante sustentável, né, Antônio? Esses micronutrientes, essa tecnologia que ela caminha a passos largos, é basicamente sem volta, né?
Esse é um caminho que todo mundo hoje, o mundo todo, a população pede, né? Todo mundo está muito preocupado com a saúde, né? Nós vemos, essa é uma nova geração de pessoas preocupadas com o bem-estar, com o que está colocando à sua mesa, né? Se esse alimento ele está realmente muito carregado de algum elemento químico perigoso. Então, as lavouras hoje, o próprio produtor tem uma consciência, né, muito grande em usar cada vez mais insumos microbiológicos em alternância com produtos químicos, ou em conjunto, ou até em alguns casos em substituição aos produtos químicos convencionais. Né, que isso é uma grande evolução para a humanidade, né, realmente deixar, né, ou minimizar o uso, né, das moléculas químicas que podem, né, dependendo do modo de uso, trazer algum prejuízo para o meio ambiente e ao ser humano, em relação a produtos microbiológicos, evidentemente, que tenham processos produtivos assegurados, né, e certificados para que traga essa confiança ao consumidor. Na verdade, quando esse ponto que o senhor tocou é um ponto muito importante, porque com o passar do tempo, o uso de produtos químicos, todo mundo sabe que vai deteriorando o meio ambiente, o solo é um organismo vivo, e é como se a pessoa vivesse à base de remédio. Então, o fígado do solo vai para o espaço. Quer dizer, aí a entrada desses micro-organismos é como se fosse uma injeção na veia, revivendo, dando uma nova vida, uma nova esperança, tanto produtiva quanto de vida para esse solo, né? Perfeito, Antônio. Tu fez uma analogia bem importante aí, né? Acho que o produto biológico, ele é algo que ele sempre fez parte da natureza, né? Ou seja, Deus fez tudo com muito equilíbrio, né? Nós que interferimos neles e desequilibramos esse meio. Né? O que nosso propósito é trazer o reequilíbrio, né, na produção agrícola, né? Trazendo ativos naturais que já se encontram na natureza. Nós só temos um centro de pesquisa que encontra esses micro-organismos benéficos e trazemos para dentro da produção agrícola, né? Como eu já disse, em substituição, às vezes alternado, às vezes combinado com a molécula química. Né? Nós, produtores de produtos biológicos, nós não somos contra o uso de produtos químicos. Né? Nós sabemos que as duas ferramentas, elas se complementam. Né? Eu tenho convicção, isso é Marcelo falando, né? Nem como CEO, nem como alguém da área microbiológica, mas eu tenho convicção que a agricultura não vai caminhar mais sem a combinação dos dois ativos. Tanto a área microbiológica, os produtos os bioinsumos, assim como as moléculas químicas, tudo de forma racional, né? É um sistema integrado de uso entre saber o momento certo de usar aquela molécula química, né? Assim como antibióticos, né? Fazendo uma analogia à nossa saúde. Ele é importante. Em momentos nós temos que usar antibióticos, sim, né? Concordo. Tá certinho. A Simbiose atua no Brasil todo? Sim, então nós atuamos em todo o território nacional, de norte a sul, a leste e oeste do país. Nós estamos no mercado brasileiro, né? Somos uma empresa 100% nacional. Atuamos há 17 anos, ainda para o nosso 18º ano aí de participação do mercado brasileiro, colaborando com inovação. Né? Somos uma empresa hoje que mais inova no mercado global de bioinsumos. O nosso próximo passo agora é levar a tecnologia brasileira para além das nossas fronteiras. Né? Já atuamos aí com outros países, mas temos aí sonhos maiores, né? E já nos tornamos uma multinacional de produtos microbiológicos. Eu fico muito feliz porque uma empresa, para conseguir, vamos dizer assim, adquirir a certificação ISO 14001 e a ISO 9001, não é em uma semana, 2 dias ou com meia dúzia de papel, não. Ela demora 2, 3 anos, ajustes, mais ajustes e mais ajustes, até receber o selo de certificação, que é muito demorado. E a empresa que tem esse selo é a mesma coisa que você tem um passaporte livre para viajar para o mundo todo. Bom, é mais ou menos isso, né?
Tu tem o poder da síntese, viu, Antônio? É exatamente isso. É verdade. Realmente é o passaporte, é o certificado, né, da qualidade dos produtos produzidos em todo o nosso processo. Nós estamos indo para fora do país, né, outros países têm exigências ainda maiores do que o nosso, né, e nós queremos chegar lá sem nenhuma dúvida que nós estamos oferecendo realmente está dentro ou até mesmo acima dos padrões exigidos nesses países. Verdade. Falando com relação à qualidade. E a 14.001 na área ambiental. Verdade. Né? Nós, como produtores de insumos microbiológicos, estamos aí, evidentemente, muito a par, né, lado a lado com o meio ambiente, né, com o compromisso com o meio ambiente, né, só pelo propósito da produção de produtos microbiológicos. Agora, com a certificação 14.001, isso aí é o certificado do nosso compromisso com o meio ambiente, né, e com realmente a qualidade de vida do nosso planeta. Tá certo. Eu conversei com Marcelo Godoy Oliveira, CEO da Simbiose, uma empresa que já está aí 17 anos produzindo produtos, vamos dizer assim, microbiológicos, insumos biológicos para o setor produtivo agropecuário brasileiro e uma das poucas empresas que tem a certificação ISO 14001 e a 9001. Senhor Marcelo de Godoy Oliveira, muito prazer em conhecê-lo, muito obrigado pela sua presença, foi ótima essa conversa e eu gostaria depois, mais vezes, trazê-lo no nosso programa, porque esse é o tipo de conversa que nós precisamos levar e levar bem rápido para a população. Muito obrigado. Honrado em poder falar contigo e todos que te seguem, Antônio. Obrigado. Muito obrigado e até um outro dia. Obrigado. E o programa Agronegócio de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Existem 3 caminhos para o fracasso. Não ensinar o que sabe, não praticar o que ensina e não perguntar o que ignora. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.